Mergulhador presente, seja muito bem-vindo ao podcast Qualquer Ajuda Não Ajuda, o podcast que se propõe a sair da borda e mergulhar com profundidade nos sofrimentos extremos. Eu sou o Átila Montenegro, psicólogo e seu co-host, e estou aqui mais uma vez com a professora doutora Tiziana Paiva, a nossa Tice, que a Tice é uma das maiores especialistas e referências no Brasil em sofrimentos extremos. E hoje, né, Tice, nesse episódio a gente vai estar falando sobre o suicídio entre os homens. Alguns dados, algumas estatísticas, né, e fazer esse paralelo aí com as masculinidades. Pois é, e o homem não chora, Átila, né? Será? Será Pode ou não pode chorar? Quer ou não quer chorar? ou deve, né? Acho que é um tema que acho que reflete muito a atualidade. Nós temos, de fato, não só aqui no Brasil, mas isso a nível mundial, muito mais mortes de homens por suicídio do que de mulheres. Então, talvez a gente mergulhar nessa temática, essa é a nossa proposta hoje aqui, para sair da borda de explicações simplistas, de hashtagzinha, de campanhazinha, de não sei o quê, enfim, né? Mas, de fato, a gente conseguir, né, ter talvez uma visão mais ampla do que é esse sofrimento, né? Que raízes tem, enfim, o nosso debate aqui, que é um tema que você trabalha bastante, né, Isso, Átila? exato. Inclusive, para mim é um episódio especial, né? Não só por eu ser homem, mas também porque é um trabalho que eu tenho desenvolvido já há uns 2 anos, né, com homens com masculinidade, né, esse trabalho de buscar, né, de fomentar espaço para se estar vivendo uma masculinidade consciente e, consequentemente, mais saudável, né. Então, como tu falou, essas hashtags, masculinidade tóxica, eu falo muito assim, aparece muito pra gente, né, porque eu faço esse trabalho em parceria com um colega, a coisa do homem querendo ser o homem melhor. E aí eu já, esquece isso. Não que ele não possa ser um homem melhor, mas essa busca que aí entra numa coisa que a gente já conversou até em outro episódio, dessa coisa do socialmente aceito, né? E aí você cria essa imagem do homem desconstruído, mas que na hora que você acessa, né, a sua violência, os seus aspectos, né, que acabam se expressando de uma maneira não saudável, que as pessoas chamam de tóxica, né? Acaba que você é cancelado, né? Você é só mais um homem, né? Como se chama? Só mais um macho escroto, né? Só mais um hétero top, só. E aí o homem, ele tem medo de acessar esse lugar, né? Que é o lugar da impotência, que é o lugar da expressão dessa violência, né? Que acaba, né, provocando tantas injustiças, tantos feminicídios, tanta violência mesmo, né? No mundo, na sociedade. Então, se eu não expresso minha masculinidade de forma saudável, isso vai respingar na sociedade, né? E principalmente no homem em forma de violência. E eu acho que é a gente, de alguma forma, abrir uma caixa de Pandora aqui, né? De olhar esse respingo aí, né? Dessa atitude, mas eu acho que olhar para além somente da atitude, né? Mas qual é a consequência disso para a vivência dele mesmo, né? Para a Exato. E de vivência... onde surge, né? De onde vem esse sofrimento, né? Que se expressa em forma de sofrimento para os outros. E como a gente fala de suicídio, a coisa da autoviolência, né? Do autoextermínio, né? Sim. Então não é só para os outros, né? Que a gente está olhando essa forma dos homens estarem expressando Ou essa seja, a violência. temática não é só importante para a gente pensar a sociedade que queremos construir e o que queremos combater, mas e aí o respingo parece que é para todos os lados, né? A gente tem de um lado 4 vezes mais homens morrendo aqui no Brasil por suicídio, né? E também as altas taxas de feminicídio, de violências, recordes aí de toda essa natureza que é a tal da violência, né? Acho que é até talvez um pontapé inicial dessa conversa falar de violência, né, Átila? O que é essa precisar expressar a si mesmo de forma brutal, de forma, né? O que é isso? Como tu pensa? É muito legal e é bom eu ter esse espaço para estar falando isso também, porque... E aí é um pensamento, é a forma como eu vejo, né, como eu trabalho, que a violência ela vem de um sentimento de impotência. Toda violência, né, não só do homem, toda violência vem de um sentimento de impotência. Então eu violento o outro ou expresso essa violência em busca de resgatar essa potência,
né? Então, no homem, eu vou dar um exemplo bem mais simples, assim, a coisa de homem. Por exemplo, sei lá, homens torcendo por times de futebol. Ele tá sempre, quando o seu time perde, você sente um sentimento de impotência porque o outro começa a ser violento com você, que é aquela coisa das brincadeiras, né? Que são violências, sempre subjugando, sempre diminuindo o outro. E você sente essa necessidade de fazer o mesmo para se sentir potente, se sentir grande de novo, né? Então isso começa a ser expressado, eu dei um exemplo simples, mas de forma muito mais abrangente, né? Então, E são processos que ele não percebe, né? exato, Que ficam realmente, porque talvez não no tem automatismo. consciência, exato. E aí essa é a questão, se eu não tenho consciência, eu vou expressando na coisa de estar sempre na resposta, né? Reagindo, eu estou sempre reagindo àquele sentimento. E aí aqui a gente entra num contexto do mundo dos homens, que a gente brincou do homem não chora, como não é permitido ele acessar as emoções, acessar o afeto, como ele vai ter consciência se ele não coloca na mesa, digamos assim? Sim. Como eu vou ter consciência dessa impotência se eu não coloco na Não mesa? acessa. Isso. Uhum. E Acho que aí, tem um fala. ponto, te interrompi, mas alguns dados, algumas falas que eu achei super forte de um artigo, né, da Austrália, 2015, vou botar referência aqui sempre na descrição do vídeo, que vai trazer, eles investigaram, né, homens com demanda de suicídio, né, com ideação suicida e tentativas, e que, vejam, né, eles se diziam, quando eles falavam de suicidas, né, inútil e sem valor, 74%, já suportei demais, 69%, desesperançoso, 68%, sem sentido, 66% e sem graça, 66%. Então, a grande maioria, essa fala. Então, essa coisa do que eles não estão se apropriando de partes de si, né, que eu acho que é o que tu trouxe aqui. E aí ele está se dizendo sem sentido, sem esperança, o que é que ele não está suportando, inútil e sem valor. Que aí eu acho que entra de novo disso na questão dessa coisa da potência. Como eu não acesso a minha potência, a vida se torna apenas suportável, eu só suporto esse peso, né? E aí entra essa questão que realmente o papel do homem, né? Apesar do homem reconhecidamente ele tá sempre em lugares privilegiados, né? Mas existe esse papel também de que ele só é útil, né? Ele só tem propósito na sociedade se ele estiver provendo, se ele estiver servindo a algo. Sim. Né? E aí isso veio de uma construção que o homem se sente sempre nesse impulso, né? O tempo todo de estar o tempo todo provendo de alguma forma. Então eu costumo dizer que o homem está sempre em atraso. De uma forma geral, nós hoje na sociedade, a gente é assim, né? Todos nós. Mas o homem tem isso muito forte porque ele também não acessa, né? Então ele está ali guardando, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele está sempre correndo atrás de algo. Porque se ele para, ele perde, vamos pensar como um objeto, né? Se você para de funcionar, você não tem mais valor, vai ser substituído, vai ser descartado. Acho que é por isso que tão comum essas vivências, né? Dessas falas de inutilidade, fracasso, insucesso, né? De ser um peso, né? Peso. E justamente isso. Ele mesmo se sente um peso se ele, por exemplo, se eu estou em sofrimento e eu adoeço nisso, eu me sinto um peso para minha própria família. Sim. Então acaba que essas tentativas, né? E eu acho que esse peso dele acaba multiplicando a própria dor, porque ele se sente mais fracassado ainda. Exatamente. Como que eu tô sentindo isso? Como que eu tô precisando de ajuda, né? Exato. A gente estava conversando aqui em off antes, né, de começar, que hoje mesmo eu vi um Reels, né, no Instagram, que é um homem no carro e ele falando, só os homens vão entender a importância desses 5 minutos. E aí a cena é aquela música e tal, e ele chegando em casa, mas ainda não entrou com o carro em casa, desliga o carro, para e fica ali parando por 5 minutos. E eu, por exemplo, me identifiquei nisso, embora hoje na minha vida eu não viva essa dinâmica, mas em muitos momentos da minha vida como homem eu também me senti assim. Então é como se aquele espaço ele estava citando, e os homens, né, nos comentários muito, né, se associaram a isso mesmo, se identificaram, ele sai de um espaço onde ele está suportando, e esses 5 minutos é o intervalo antes dele entrar em outro espaço que ele está só suportando, que seria ele estar ali com a família, na função de pai, de marido, ou seja lá qual a função que ele exerce ali. Não que
essa função em si seja um peso, mas a forma como ele se relaciona na vida é sempre nesse lugar de suportar, né, e de ser um peso e de buscar ser útil, e aí ele deixa de tocar mesmo a vida, né, e a vida entra os afetos, os sentimentos, o propósito, que é justamente essa energia da potência, né, que é a energia da criatividade, é a energia da liberdade, né, é a energia de vida mesmo. E aí só concluindo esse pensamento, que aí voltando para a questão da violência, qual é o grande problema? Que o homem ele tenta acessar essa potência, mas na verdade ele busca essa potência no poder. Que aí eu gosto de fazer essa diferença, que até do Deleuze, né, que é um filósofo, que o poder ele está mais associado a essas relações de controle, né, essas relações de força, que aí são as relações que ele leva, e aí são relações de violência, de estar sempre subjugando o outro, estar sempre se sobrepondo. E aí por que que o homem ele reluta tanto em abrir mão disso? Porque ele acha que se ele perde o poder, que é justamente o controle sobre os outros, que são as outras minorias, digamos assim, ou os que não são privilegiados, ele acha que não vai sobrar mais nada. Porque se eu não acesso a potência, eu acho que se eu perco o poder, não tem mais nada. Então eu fico me segurando nisso e o Ou seja, resultado a disso é a expressão de violência. si, a expressão dele é a partir da relação de poder. Exato. É onde ele se encontra, é onde ele acha que ele é útil, é onde ele acha que ele tem valor, né? E aí ele vai expressar isso sempre com violência. E aí vai alimentando cada vez mais essas relações de poder, de subjugação, porque exatamente ele tá, na verdade, no fim das contas, tem uma vulnerabilidade aí que ele não legitima e não reconhece. Então, quanto mais afastar disso, né, quanto mais ele conseguir sair dessa dinâmica que é natural da vida, melhor, né? Exatamente. E aí, assim, Eu acho que é por isso que a história do suicídio, que é o que o pano de fundo, né, que puxou essa discussão pra gente aqui, ele é tão mais, por exemplo, na Índia, 9 vezes mais homens morrem do que mulheres, né, enfim, e no mundo inteiro os números são dessa ordem, né. Eu acho que a coisa do suicídio é muito daquilo de o suportar, o aguentar, não é comigo, não, eu não tenho vulnerabilidade, eu não tenho fraqueza, não, essa angústia não é minha, eu tenho que dar conta, eu tenho que... E aí uma hora que a coisa, né, transborda, e transborda da pior forma, que é acessando a violência contra si. A insuportabilidade da existência. Porque me resta o quê? Se eu não sou aquele que eu tenho poder, se eu não sou aquele que, né, que provenho, se não sou aquele forte, eu não sou isso, então o que resta, né? e eu acho que para o homem tem, e aí eu vejo até em relatos na clínica, essa coisa de que é insuportável também ele se sentir um peso para a família. Então já vi situações na clínica assim, da pessoa falar, vontade de tal coisa, né, já falando de ideação, e sempre falando assim, já tá tudo certinho ali, a minha mãe, a não sei quem, tipo essa coisa de, mas eu vou deixar de ser um peso. Assim, né? Tipo, a vida, pra mim, ela só pode acontecer se eu tiver nessa função. E que corrobora que na pesquisa dos australianos que a gente estava trazendo no início, os principais obstáculos e impedimentos para buscar ajuda, né? Não querer se sentir um fardo para os outros, isso exatamente está se trazendo, né? Ter se distanciado dos demais, não ver vantagem nenhuma em pedir ajuda, tendência em esconder sentimentos e dificuldade de falar sobre isso, né? 58%. 1 a cada 6 homens disseram não saber onde buscar ajuda e apenas 8% afirmaram que não existe barreira para o auxílio, né? Para buscar, 8%. O resto, todos esses motivos aí que a gente trouxe, está na casa dos 60%. Então, como isso é pesado de fato, né? Essa falta de cultura e de permissão, legitimação da fragilidade, da angústia, do medo, né? Exatamente. E na clínica eu vejo muito isso, né? Depois que eu comecei o trabalho com masculinidade, a maior parte, né, dos meus pacientes passaram a ser homens, né? Como se tivesse aberto mesmo ali o campo ali, né, para isso. E eu percebo, por exemplo, a rotatividade maior, né? Pela questão mesmo de acesso um pouco, então tem que ter muito cuidado nessa coisa do tipo, você preparar mesmo o terreno antes de você aprofundar, você tem que
né, dar esses recursos mesmo. Ele tem que se sentir muito seguro, né? Isso, e aí entra aqui também, né, Tice, dessa pesquisa, né, o que mais seria necessário para interromper uma tentativa de suicídio? As principais respostas foram receber suporte de alguém de confiança e respeito, 86%, e não ouvir de alguém que tudo vai ficar bem, olha isso. Mas ser perguntado como está e ser ouvido de mente aberta, 82%. Só para Que eu acho que é o que finalizar... ele não encontra no mundo lá fora, Exato. entre os amigos, entre a família, né? E aí entra naquela questão que eu falei no início, né, do ser um homem melhor, né, ser um bom homem. Entra muito nessa coisa de meio que eu construo um novo ego de sobrevivência, né, um novo eu. Então eu continuo sem tocar os meus sentimentos, porque na verdade eu só construo uma nova armadura, Versão. uma nova versão de que, pronto, essa versão ela vai ser aceita e ela vai ser suportável, e aí eu posso continuar nessa função mesmo da utilidade. Então, é difícil nos espaços ela encontrar esse lugar, né? De só, não vai ficar tudo bem, esse lugar de resolver, da pessoa falar alguma coisa, que é sempre isso, né? Você compartilha, a pessoa quer resolver, quer dizer o que você deve fazer. É. E só ele... Aquele tapinha, né? Vai ficar tudo bem, vamos aqui encher a cara, ou vamos aqui dar risada, ou vamos aqui contar piada, ou vamos aqui treinar, enfim, dependendo de qual ciclo, né? Vamos funcionar, vamos bola pra frente e, né, e vai. Não entra em contato com isso e nem me conta, né? Acho que as parcerias são bem frágeis nesse sentido, né, Átila? Exatamente, não, e aí que a gente fala, né, a gente até falou em outro episódio dos recursos, né, e aí não tem recurso interno e não tem recurso externo na maioria das vezes, né, porque como você falou, essas relações não dão esse recurso, e internamente como ele não toca, ele não consegue acessar essa potência, né, de saber que eu sou capaz de suportar e de acessar uma outra coisa para que eu possa mudar a qualidade da minha vida, a qualidade das minhas relações, né. Então fica muito tempo todo nesse processo. E tu falou do grupo que você tem, né? Que você trabalha com homens. Puder contar, assim, o que mais te chama a atenção nesse trabalho? Ou algum episódio, Átila, de que, nossa, olha como as coisas são, né? Enfim. O que eu acho mais interessante é que é um grupo bem heterogêneo, né? Todo tipo de homem, então não é uma pegada só do que já está buscando se desconstruir, como a gente chama, um cara mais espiritualizado, que já tem mais autoconhecimento. Eu costumo falar, é muito homem comum. Eu tenho até uma brincadeira que eu já faço com eles, tanto no grupo quanto nos atendimentos individuais, que é perguntar se foi a esposa que mandou. Porque é muito verdade. Muitas vezes eles chegam, então no grupo, já chegou a ter grupo que vários falaram, indo pela primeira vez, que não, minha esposa já frequenta aqui o lugar onde a gente faz os grupos, e aí ela viu que tinha, mandou eu vir. E aí a pessoa já vem já dentro com aquela roupa de trabalho, né, com um paletó e tudo, então aquela figura mesmo desse homem provedor e tudo, e situações até assim, tem uma situação que foi muito legal, que aí entra nisso que a gente conversou, que eu tô lembrando, que a gente fez uma pergunta assim, e se não tiver nada a fazer, se não tiver nada a consertar, se não tiver nada a conquistar, o que sobra? E aí foi aquele silêncio do vazio. Não da reflexão, mas mais do vazio. Não sei. Não tem. Não tem algo, como eu falo, se eu tiro isso, não sobra nada. E por isso que ele se apega a isso, embora se faça mal, ele se apega a isso. Porque fica dentro do propósito. Então, o nosso trabalho de início é muito mais até só oferecer esse espaço. Aqui você pode ser quem você quiser. E aí, como é um espaço seguro, a gente até fala, se você hoje se expressa como um homem tóxico e violento aqui, você pode trazer isso. Porque aí, né, a gente parte e a nossa atuação é essa, eu só vou ultrapassar isso quando eu olhar para isso. Me familiarizar com isso. Por isso, quando a gente fala de suicídio, não é rejeitar e, não vamos olhar, não vamos nem falar a palavra. Vamos trazer, vamos se familiarizar. Que aí, quando a gente entende, a gente consegue... né, ver como eu vou lidar com isso. Então é muito assim, de trazer esse espaço só de escuta, de acolhimento, de uma expressão real. O homem hoje ele se expressa assim de uma forma muito disfuncional ou que não é saudável, né? Porque eu não gosto muito das coisas homem bom, homem ruim, ou, né? Porque fica muito numa coisa mais moral, que aí entra nessa, só para a sociedade. Naturalmente, né? Porque se eu cesso a violência, ele não vai levar isso para... né? Então, se eu acesso à potência, eu acesso à violência. E se eu acesso à violência, eu acabei com isso.
Agora, óbvio, né? Existem aí só para separar. Existem as lutas sociais, que a gente não tá falando disso. Eu tô falando quando eu tô pegando aquele homem ali, né? E eu tô trabalhando ali na individualidade ou em pequenos grupos. Aí eu posso, mas nesses momentos onde a gente tá vendo a violência acontecer, eu realmente preciso de outras políticas, de outras E outras coisas, né? ações. De outras ações. Tá. Mas quando a gente fala de cura, né? E eu acho que tem que se trazer esse aspecto, né? De trazer essa cura e não só essa interdição, porque fica muito, senão fica muito nas violências, né? Então, olhar para esse homem, criar esse espaço para que a gente vá vendo o que é que vai acontecendo a partir daí, né? Que tipo de homem vai surgir a partir daí e que de repente a gente vai fazendo as pesquisas e vai vendo como estão os dados agora de suicídio, né? Tá mudando, o que que tá, né? Quais são os outros fatores que vão aparecer? Porque eu acho que é um trabalho, né, Tícia, ainda de muito longo ainda para se Muito, trabalhar, muito. né? Acho que a gente está engatinhando nesse debate. Eu acho que entender com mais profundidade, que é a proposta desse podcast, até para, né, não é esgotar o assunto aqui jamais, mas muito mais dar um pontapé para a gente aprofundar, que é necessário. Tá aí, o fenômeno está aí. E aí, né? Que raízes, que fatores, que elementos, o que perpassa, quais são os vieses que nos colocam. E tu falas do lugar, né, do teu masculino e eu falo, né, e eu sou uma mulher. Então, assim, tudo isso, de alguma forma, a gente lança luz de locais diferentes, mas que a gente talvez aponte para o mesmo lugar que o quê? Queremos compreender, queremos mergulhar. Né? Não é uma visão de embate, né? Que eu acho que não é a Isso, proposta, exatamente. não seria produtiva para esse espaço aqui, muito pelo contrário. E principalmente que a gente, como a gente também, quem tá ouvindo, né, são profissionais e muitos psicólogos, eu acho que a maioria que vão atuar, né, é lá naquele contexto que tem que estar, né? E aí vão ouvir as pesquisas, né? O que que essas pessoas estão querendo? Elas estão querendo ser aceitas, né? Elas estão querendo falar, estão querendo se expressar, é isso que elas estão querendo. Porque às vezes, por isso que eu acho interessante falar dessa compreensão que eu tenho para a pessoa entender de onde parte. Porque senão eu fico nessa coisa do tentar consertar, do tentar integrar e entregar funcional de novo para a sociedade, e a gente está vendo que não está resolvendo. Esses homens estão em profundo sofrimento. Eles falam aqui, ó, tem tudo a ver com isso que tu tá trazendo, e do grupo, né? Do pessoal do teu grupo. Saber que, mesmo que conte a verdade sobre si mesmo, não será julgado pelos demais, 76%. Isso, o que faria ele interromper uma tentativa, né? Ele ser ele mesmo, Exatamente. sem ser julgado. Eu acho que talvez tentando se descolar um pouco, pelo menos, desses papéis do prover, do sustentar, do dar conta, da não fragilidade, da força, né? Talvez desconstruir, se descolar um pouco desses lugares, porque nós somos um ser integral e que temos muito mais aspectos do que só esses, né? Exatamente. E aí muitas vezes o homem se sente só nesse lugar. Então eu vejo muitos relatos na clínica de situações parecidas até com o que eu vivo como homem, porque estamos todos no mesmo barco, ou quando são próximos da idade, né? Estão vivendo a coisa da paternidade, do casamento, né? De coisas relacionadas àquela idade. E aí vai repetindo, um atendimento após outro vai repetindo os mesmos demandas, o mesmo sofrimento, né? E aí você olhar e entender de onde é que vem aquilo, né? Uma questão, por exemplo, Tício, que vou polemizar sem polemizar, mas, por exemplo, a questão da infidelidade dos homens aparece muito na clínica. Então, e eu vejo muito isso num contexto mais leigo, a gente associando ao caráter, mau caráter, pronto e tudo. E aí quando eu começo a entrar nisso, e os homens mesmo se assustam, porque eu começo a entrar sem moral, porque muitas vezes alguns vão lá porque a mulher descobriu e, tipo assim, se não separa, se você não se trabalhar, ou seja, se você não se consertar, e aí quando ele se permite olhar para que fez ele ter esse comportamento que não é saudável na relação dele, por isso eu digo, não é que é errado, não é saudável na relação dele. Então, se não é saudável, se ele se relaciona com um masculino saudável, isso daí naturalmente isso vai cessar. Eu não preciso ficar ali, vamos lá, como é que tu faz para parar de trair? Estratégias na hora de pensar em trair. Entende? E aí é um outro lugar onde ele pode ser ele mesmo. Hoje eu sou um homem que eu tenho esses impulsos, né? E aí
vão ter consequências, né? E aí, vamos lá, como é que eu vou lidar com isso enquanto eu vou atravessando esse lugar de acessar, de expressar, e aí você consegue, né, fazer um trabalho mesmo que aí que eu digo que é da autonomia, onde ele cria recurso interno. E aí, nos outros momentos de vida onde vai estar insustentável, que o copo transborda, como a gente usa essa metáfora, ele consegue sustentar aquilo ali E sem se praticar uma relacionar de outra forma. violência, exatamente, consigo ou com os outros, né, assim. Então, eu acho que o profissional ele tem que estar... E é isso, na hora que eu me abri para isso, porque eu percebo esse movimento, não foi muito porque o meu nome começou a ser associado só com masculinidade que começou a chegar a mais homens. Foi mesmo a minha abertura para vivenciar em mim esse processo de conscientização do masculino e eles começam a chegar. Então o desafio, né, para quem está ouvindo, é realmente o profissional que está ouvindo é esse, é se abrir, como a gente fala em todos os temas que a gente fala, muitos pontos cegos, né? Se abra para entender de onde parte esse homem. Porque realmente é um universo, como eu estou falando como homem, do mesmo jeito que eu sei que é um outro lugar quando eu estou com mulheres e quando uma mulher profissional está atendendo outra mulher. Porque as dores, né, é de outro lugar. Ressoa de outra forma. Exato. Mas muitas mulheres, por exemplo, vão atender homens. Então, entender também de onde parte isso, né? De onde vem esse sofrimento. E aquilo que a gente traz, né, do mergulhador, que a gente brinca aqui, mas é o mergulhar na dor. Se abrir para mergulhar na dor. Sair da borda para dizer assim, ele é infiel, ele não vale nada, mas, né, do exemplo que tu trouxe, mas mergulhar com essa vivência, o que perpassou e que sentimentos que vem e o que é, vamos acessar isso, deixa eu te ajudar a iluminar esse lugar, vamos juntos, né? Eu acho que esse é o processo do processo terapêutico aí, né? Que Por isso possa que não é... construir outros lugares, né? Por isso que eu acho que não é, por exemplo, tirar o homem do lugar do tirano e botar no lugar da vítima. Agora ele vai ser a vítima. Ao contrário, tira os papéis e vamos trazer O que resta? Exato, né? Aí pronto. E aí isso a gente tá falando de masculinidade, mas é para todo mundo, né? Mas o homem, ele é isso, né? Ele é tão... Eu vi um documentário, que é O Silêncio dos Homens, que ele fala muito isso. Os homens sofrem, mas eles sofrem em silêncio, né? Eles sofrem calados, eles sofrem sozinhos. Então é muito difícil acessar o universo do homem. Até para você entender, né, o sofrimento, entender. Por isso que é tão importante, por isso que a gente traz ciência, a gente traz pesquisa, traz dados, porque, inclusive, nesse documentário também é pesquisa de homens, porque aí você entende o universo dos homens, né? Você entende o universo do que ele sente ali, e aí por que ele está agindo ou se relacionando daquela forma. Vamos deixar umas indicações aí de série, de documentário. Tem, Átila? A gente pode até deixar aqui na legenda, mas só para comentar, tem um outro que é A Máscara, mas não vou lembrar, que é também do Netflix, que traz essa coisa até dos garotos, como eles se desenvolvem na questão da masculinidade. Esse eu não conheço, não me lembro de nome assim. Mas esse O Silêncio dos Homens, ele é bem, bem conhecido, né? Apesar de ele trazer uma perspectiva mais isso de dados, uma coisa mais social. E aí traz o lugar do homem negro também, por exemplo, que é um lugar que eu não vivencio, né, na pele, assim, dessa coisa da próprio sofrimento e solidão do homem negro também e tudo. Eu acho que é muito importante... Hoje, por exemplo, eu acesso muito essa visão do masculino, não necessariamente nas leituras de masculinidade, assim, é livro sobre masculinidade. Porque eu vejo muito também a literatura ainda nesses aspectos de entender aquilo que a gente falou. Qual a violência que os homens... o respingo, o que os homens estão praticando. A consequência da violência. É a consequência da violência. E eu acho que é muito essa coisa mesmo do entrar, do acessar, né, do se conectar. Mas vamos colocar na descrição também uns livros e uns documentários e tudo. Um que eu acho muito legal, que aí não é de masculinidade, mas é eu não sei se é o chamado da coragem, ou para a coragem da Brené Brown, né? Que é Netflix, né? Que aí é uma palestra em cima do que ela trabalha, que é a vulnerabilidade. E ela conta muita história, inclusive com o marido, e aí a questão do homem. E porque, por exemplo, o trabalho dessa masculinidade tem que ser acessar essa vulnerabilidade, né? Que é a expressão dessas emoções e de ser quem ele é. Porque a vulnerabilidade, ela implica
é exposição emocional, né? Que ela fala assim na pesquisa, que também é pesquisa, por isso que é legal, porque o trabalho dela é todo de pesquisa, né? E aí é muito emocionante, você se conecta com muita coisa que você se E ela identifica. traz isso, que vulnerabilidade não é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de Exatamente. coragem. Porque é exatamente acessar porções nossas que, né, a gente talvez fique mais vulnerável, inseguro, porque a gente não reconhece tão bem ainda, porque a gente não tomou muito contato. Então, é uma ação de coragem, né? Exatamente. Aí ela até fala do que ela vai dar palestra para os fuzileiros lá nos Estados Unidos, e aí ela fala: eu desafio vocês a contarem qualquer ato de coragem que você vivenciou ou já viu, que não inclua. Aí ela fala os 3 fatores que ela fala da vulnerabilidade, que eu só vou lembrar de 2, que é o risco e a exposição emocional. Tem um outro. E aí todo mundo fica em silêncio, porque Antes realmente. de um grande feito corajoso, você teve medo. Você Exato. entrou em contato com isso, Você se receio. expõe, então tem risco. Tem Você risco. pode sim, né? Aí ela disse, e aí na pesquisa é o dizer o eu te amo, é o primeiro encontro depois do divórcio. Isso é vulnerabilidade para as pessoas. Por quê? Porque você pode dizer eu te amo e não receber o eu te amo de volta. Então expõe, é exposição emocional. Mas na hora que eu exponho, eu coloco a vida para passar. E aí você vai se conectar com outra coisa que não seja só a sobrevivência, ou sustentar, ou se aguentar. E aí, só para finalizar, que eu fiquei pensando assim, se a gente, e aí é o desafio, se a gente levar esses 5 minutos do carro, que do vídeo que eu falei, para os 50 minutos da psicoterapia, onde a pessoa só pode parar e agora eu não preciso mais cumprir nenhum papel. O impacto que a gente poderia criar na sociedade se a gente transformar esse espaço nisso. Que o nosso espaço terapêutico seja esses 50 minutos de Essa potência não há de nada a ser, ser feito, não é aham, nada a ser consertado, não há nada a ser conquistado. simplesmente mergulhar em si, se reconhecer, se legitimar, né? Então é isso, Tice. Mais um episódio, né, finalizado. Um tema muito relevante. E que você que está assistindo, está fazendo sentido para você, né, esse podcast. Se inscreve, compartilha, manda para alguém, né, que precisa ouvir isso que a gente está conversando. Né? Se inscreve também no canal. E a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.